Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Antes de começar, aquele convite de sempre, para você deixar o seu like, para você ativar o sininho e principalmente para você contar para os seus amigos do canal, das aulas, das resoluções, das dicas para o vestibular, para que assim possamos ajudar a maior quantidade possível de vestibulandos. Depois da vinheta, vamos falar um pouquinho de colonização portuguesa no Brasil, um dos assuntos que mais aparece nas provas das primeiras fases e até mesmo das segundas dos maiores vestibulares aqui do Brasil. Roda a vinheta. Muito bem. Como eu te disse na abertura, esse assunto é um assunto que tem caído bastante na Unicamp, na Unesp, na FUVEST e principalmente no Enem. E o Enem tem toda aquela questão de ser o vestibular de maior abrangência nacional. Então não importa de qual canto do país você esteja assistindo esse vídeo, certamente o Enem é uma das provas que você fará. Então você tem interesse nesse assunto. E aqui em São Paulo, principalmente, FUVEST, Unicamp e Unesp, embora sejam vestibulares nacionais, são vestibulares com maior tendência aqui em São Paulo, você vai encontrar esse assunto, tem caído bastante. Tanto que as questões aqui são todas de 2020 e 2021, tá? Conseguimos separar várias questões dos últimos anos. E cada uma delas vai tocar algum assunto diferente desses primeiros anos de presença portuguesa no Brasil. Tá? Quando a gente fala de colonização aqui, nós estamos falando de duas coisas. Estamos falando tanto do período pré-colonial, ou seja, em que havia portugueses, mas não havia colonização de fato, quanto de fato, tá, do período de colonização. E eu vou aproveitar aqui nessa primeira questão para puxar até um pouquinho para trás dos primeiros contatos e lembrar um pouquinho do que tinha antes, porque isso é uma coisa que o Enem e a Unicamp gostam muito de perguntar. Então, vamos lá. Com base, não é certo, no texto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta. Por que eu estou fazendo isso? Porque uma das coisas que você precisa tomar cuidado é a respeito da conquista e desse primeiro encontro. Na verdade, primeiro encontro e depois, na sequência, a conquista. Porque a primeira pergunta que surge é muito simples. Como os portugueses conseguiram derrotar um povo numericamente superior a eles? E aí você vai me dizer, Nicolás, foi só metendo um louco e dando tiro. Não. Existem uma série de elementos que são muito mais complexos do que simplesmente a superioridade bélica portuguesa. E aí, o texto vai lembrar uma questão que é muito importante que você tenha na ponta da língua. Olha o texto. Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus. Já que tamoios ou tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos holandeses. Aliás, perdão, aos portugueses, desculpa. Tamoios, tupiniquins, próprios motivos. O que é importante que você perceba aqui? O que eu quero que você perceba aqui é que ele te fala que tem grupos diferentes e motivos diferentes. E esse é um ponto que às vezes passa reto quando a gente fala do primeiro contato. Por quê? A narrativa europeia, ela fez questão de apresentar os nativos como uma massa homogênea, o que não é verdade. Existe no Brasil uma enorme diversidade. Essa é a palavra-chave aqui, ó. Existe no Brasil uma enorme diversidade. Nicolás, diversidade do quê? Diversidade de absolutamente tudo. Eu vou separar a diversidade em três grandes blocos. Primeiro, havia no Brasil diversidade de grupos. Repare que eu não estou usando a palavra tribo, porque a palavra tribo carrega uma conotação negativa, carrega uma conotação de baderna, de bagunça, de desorganização, que parte de uma premissa eurocêntrica, que o europeu é melhor, o que não é verdade. Então vamos falar de grupos que não tem uma carga semântica tão negativa. Tem grupos diferentes. Ele fala de tamoios, ele fala de tupiniquins, tem tupis, tem guaranis, tem uma série de grupos, certo? Que habitavam esse território. Cada um desses grupos tinha, por exemplo, diversidade étnica.
E quando a gente fala de etnia, lembrando que etnia não é necessariamente raça, tudo bem? Na verdade não é raça. Quando a gente fala de diversidade étnica, estamos falando de diversidade cultural. E quando a gente fala de diversidade cultural, estamos nos referindo, por exemplo, à língua e à religião. Tudo bem? Nem todo o povo que havia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses acreditava tinha as mesmas práticas religiosas ou até mesmo a mesma língua. E tinha ainda diversidade de organização. Você tinha aqui no Brasil, quando eu falo de diversidade de organização, eu estou te dizendo que havia no Brasil povos 100% nômades ou caçadores e coletores. Você tinha povos seminômades, ou seja, que até praticavam agricultura, mas tinham o hábito de migrarem de um lugar para o outro. E você tem no Brasil povos de fato sedentários, principalmente perto de rios, porque a lógica aqui é a mesma lógica lá na Antiguidade Oriental. A sedentarização depende da água, água doce, água de rio. Tudo bem? Tudo isso faz parte, certo? Dado do primeiro contato. E é muito importante que você tenha em mente essa diversidade, porque se existe diversidade, existem rivalidades. Se existe diversidade, existem conflitos internos. E essa vai ser a grande arma que os europeus vão encontrar. Poder jogar um grupo contra o outro, poder se aliar a um para usá-lo contra seu inimigo. Que é uma prática que já tinha sido, prática praticada é complicado, que já tinha sido realizada na África nas grandes navegações. Foi assim que nasceu o tráfico de escravos, foi assim que nasceu a diáspora africana. Os europeus se aliando a um grupo que vendia os seus prisioneiros de guerra em troca de produtos, e assim nasce o tráfico de escravos. Isso é trazido aqui para o Brasil. Tudo bem? Então, essa diversidade, ela vai acabar gerando rivalidades. E o ponto mais importante, essa ideia de diversidade, ela se choca com o conceito errado que os portugueses usaram, que é aquele conceito de índios. A ideia de índios, ela nega a diversidade. Tudo bem? A ideia de índio pressupõe uma massa uniforme, o que não é verdade. Nicolás, isso é importante para resolver a questão? Olha como é. Com base no texto e seus conhecimentos sobre os primeiros contatos, assinale a alternativa correta. A população ameríndia era heterogênea e os conflitos entre os diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos contatos com os europeus. Perfeito! A gente acabou de resumir a ideia, de que, na verdade, o que havia era diversidade e que essa diversidade acabou sendo responsável pelas relações entre portugueses e nativos e diversos grupos europeus e nativos. Portanto, a resposta é letra A. B. O fato de tamoios e tupiniquins serem grupos aliados, grupos aliados não, coração, não são aliados, não há essa massa homogênea de pessoas que se gostam, certo? E aí o resto só fala bobagem. Contribuiu para neutralizar as disputas entre franceses e portugueses pelo controle do Brasil, pelo papel mediador que os nativos exerciam. Exatamente o contrário, são as rivalidades entre eles que são exploradas por portugueses e franceses, certo? Nesse primeiro contato. C. Os indígenas, agentes da sua própria história, desde cedo, souberam explorar as rivalidades entre os europeus. De novo, não. Exatamente o contrário. O que acontece é o contrário. Os europeus exploram as rivalidades entre nativos. As etnias indígenas viviam em harmonia uma com as outras. Alternativa Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Mundial do Palmeiras. Certo? Não, isso não acontece, coração. E em equilíbrio com a natureza. Essa parte talvez fosse verdade. Agora, harmonia uma com as outras, não. Esse quadro foi alterado, já falou um monte de asneira. Portanto, alternativa certa, alternativa A de hambúrguer. Ou professor com H. Eu sei, tá tudo certo. Comi até o H. Certo? Alternativa certa, alternativa A. Essa questão, ela é bem importante, porque ela fala a respeito do primeiro contato. E a segunda questão, questão da ENEM PPL 2021, ela vai falar do primeiro momento, tal do período pré-colonial. Período pré-colonial é um período que vai durar de 1500 a 1530, mais ou menos 34, talvez seja o marco mais preciso, em que há presença de portugueses no Brasil, porém não há uma colonização efetiva. Por quê? Não havia ocupação produtiva da terra. Sem ocupação produtiva da terra, não há colonização.
Tudo bem? E essa primeira questão, perdão, essa segunda questão, essa questão do Enem, ela vai trazer essa discussão. Olha só que lindo. O registro efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. E eu grifei isso porque a gente está procurando uma iniciativa, tudo bem? Só para a gente direcionar a nossa leitura. Nós estamos buscando uma iniciativa. E aí ele diz o seguinte: também há muito pau-brasil nestas capitanias de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual pau se mostra claro ser produzido da quentura do sol e criado com influência dos seus raios, porque não se acha senão debaixo da torre da zona. E, assim, quanto mais perto está da linha equinocial, tanto mais fino e de melhor tinta. E esta é a causa porque não o há na capitania de São Vicente, nem daí para o sul. Há uma pequena imprecisão geográfica aí, a geografia mandou os abraços, mas a gente se vira com as informações que temos aqui, porque para nós está tudo resolvido. Em que sentido? Ele está falando de pau-brasil. E é interessante que esse primeiro período, então, que é o período que, como eu te disse, ele vai pegar mais ou menos de 1500. Opa, peraí que ficou muito grossa a minha caneta aqui. De 1500 a 1530, aproximadamente, é o momento em que a atividade principal de Portugal aqui no Brasil foi o extrativismo. E o extrativismo não pressupõe colonização, porque o extrativismo não pressupõe ocupação produtiva da terra. Você não precisa ocupar, você vai cortar e ele vai embora. E você não vai produzir, porque você não vai plantar o pau-brasil, você só vai tirá-lo, tudo bem? Então, essa atividade extrativista teve como produto principal, não único, o nosso gloriosíssimo pau-brasil. Aquele que tinha uma cor razoavelmente avermelhada, principalmente na sua seiva, que lembrava uma brasa acesa. Por isso o pau-brasil, certo? A referência é a brasa, a cor avermelhada. Eu sou daltônico, mas até esse eu sei, tudo bem? Quando a gente fala de pau-brasil, tem duas coisas para vocês lembrarem aqui. Esse extrativismo do pau-brasil se deu através de um sistema de feitorias nas quais praticava-se o escambo. Tudo bem? Nicolás, o que é isso? Quando a gente fala em feitorias, nós estamos falando de, guarda isso, estamos falando de entrepostos comerciais. O que também não é novidade aqui no Brasil. Essa prática é uma prática das grandes navegações no litoral africano, de pegar e estabelecer, de certa forma, como se fossem vilazinhas ao redor de Porto, apenas no período de embarque de produtos no navio, na caravela. Você não vai criar uma cidade, você não vai povoar, você vai montar uma vila transitória, carregar o navio e você vaza depois, certo? Isso significa que você não vai largar alguém para trás? Não, se houvesse alguém enchendo muito o saco em Portugal, traziam para o Brasil, colocavam lá na feitoria, mandavam comprar cigarro e na hora que ele voltava já tinha vazado. Acontecia, tá? Mas isso não é um processo, um projeto, na verdade, de ocupação sistemática da terra, tá? Assim como o escambo não é escravidão, porque o escambo pressupõe uma troca. Só que tem um detalhe que é bem importante, quando a gente fala de escambo, estamos falando de trocas monetárias, ou seja, a troca de trabalho por coisas que não dinheiro, Essas trocas monetárias fazem parte da lógica da extração do pau-brasil. E ele quer saber uma iniciativa, Então olha para as alternativas de novo, vamos lá resolver a questão. A alternativa A fala de introdução da lavoura monocultora. Para, coração. Lavoura monocultura não pode ser de pau-brasil. Lavoura monocultura é plantação. Você não planta pau-brasil, portanto não pode ser. B. Implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais. Lindinho, perfeitinho, exatamente o que a gente acabou de falar. C. Regulamentação do direito de posse para enfrentar os interesses espanhóis. Não, porque você não ocupa a terra. E, na verdade, a Espanha não está nem aí para o território brasileiro, porque a Espanha está rachando de ganhar dinheiro com o ouro do Império Inca e com a prata do Império Azteca.
Então a Espanha não está preocupada no território aqui. Quem está de olho são os franceses, que ficaram meio pistola, porque eles ficaram sem nada no Tratado de Tordesilhas. Tá? De substituição da escravidão indígena para apoiar a rede do comércio europeu. Não, não tem substituição de ninguém, o que tem é escambo ainda. Tudo bem? Isso aqui é mais para frente. E restrição da atividade missionária para sufocar a penetração protestante. Oi? Não faz o menor sentido. Na verdade, isso aqui está incoerente. Você não restringe as missões, você amplia as missões. Até porque as missões são o que vão ser utilizadas para evitar o avanço protestante. Então não faria o menor sentido, está incoerente nela mesma. Alternativa certa, alternativa B de bolo de banana com brigadeiro. Tudo bem? Então, as estratégias, ou é feitoria ou é escambo. É sempre que se pergunta, sempre isso que se pergunta quando a gente fala de extrativismo. De pau, Brasil. Tá? Essa próxima questão é uma questão da FUVEST que eu acho bem legal, porque ela vai nos lembrar um pouco da base da colonização portuguesa. Tá? Olha o enunciado. Se vamos à essência da nossa formação, vemos que na realidade nós constituímos para fornecer açúcar, tabaco e alguns outros gêneros. Mais tarde, ouro, diamantes e depois algodão e em seguida café. Peraí, que esqueci de coisa aqui. Ouro, diamantes e em seguida café para o comércio europeu. E ele pergunta o sentido da colonização. Tá? O que é importante? A partir de 1530, especificamente 34, com as capitanias hereditárias, nós vamos ter, de fato, a colonização do Brasil. Nós vamos ter, de fato, a colonização do Brasil. Ou seja, a ocupação produtiva da terra. Tá? Nessa ocupação produtiva da terra, eu preciso que vocês lembrem que houve dois projetos. Há um projeto da coroa portuguesa e há um projeto da Igreja Católica. E são dois projetos em paralelo, tudo bem? Apesar deles se complementarem, porque as grandes navegações envolvem um pouco de cada, são dois projetos em paralelo e que em algum momento vão se chocar. Por quê? O projeto da coroa é um projeto de enriquecimento que faz parte do chamado mercantilismo. Mercantilismo, ou seja, o comércio pelo qual a colônia vai fornecer os gêneros interessantes para a metrópole. Olha o que eu grifei: açúcar, tabaco, ouro, diamante, algodão, café. Tá? Quando a gente fala de mercantilismo, tem duas coisas aqui para vocês guardarem. Primeiro, a questão do metalismo. Pelo amor de Deus, não é metabolismo, isso aqui não é biologia, certo? A questão dos metais preciosos. E a questão dos gêneros tropicais. Gêneros tropicais. Algodão, tabaco, cana-de-açúcar, tudo bem? E a outra parte é o projeto da Igreja Católica, que é o projeto de catequese, onde vão entrar as missões jesuíticas. Certo? Essas duas coisas, elas andam, de certa forma, em paralelo, tá? E em algum momento vão se chocar por uma coisa chamada indígena. Por uma coisa não, pelo amor de Deus. Por uma pessoa chamada indígena. Porque os jesuítas vão querer catequizar esse indígena e vão levá-lo para as missões. E os colonizadores que não ligados à igreja vão querer escravizá-lo porque é mais barato. E isso mais para frente vai levar a uma certa treta, tá? Quando a gente fala de colonização, é muito importante que você lembre que essa colonização está ligada à formação de um sistema de produção chamado plantation colonial. Vocês vão dizer: Nicolás, você errou as cores. Na verdade, o tablet me trollou, mas o daltônico aqui sabe que uma coisa é verde e outra coisa é laranja. Mas tudo bem, vamos fingir que está tudo certo. Cuidado com o nome plantation, porque claramente esse nome plantation não é um nome português. Se fosse português, seria plantação, certo? O nome plantation claramente não é um nome português. Quando a gente fala de plantation colonial, nós estamos falando de um sistema de produção, tá? E esse sistema de produção, ele apresenta 4 grandes características. A monocultura. O tablet cismou que eu tenho que escrever de laranja, tá bom? Homenagem ao Scheller, bora.
os latifúndios, a agroexportação e a escravidão. Certo? Cuidado aqui, porque monocultura dá uma ideia que só se produz uma coisa, o que não é verdade. Existe um produto principal, que no caso do Brasil durante muito tempo foi a cana-de-açúcar, mas há outros produtos, e o texto te falou isso. O texto te disse que na verdade tem mais de um produto. Ele fala de algodão, ele fala mais pra frente de tabaco, ele fala de café. Ou seja, a ideia de que só se produzir açúcar não é verdade. Tudo bem? Existem vários produtos, mas tem um principal. Por isso mono, um. Mas não é que só se produz um, e sim que existe um principal. Tá? A ideia de latifúndio são grandes propriedades, grandes extensões de terra. Quando a gente fala de agroexportação, estamos falando de uma produção voltada para o mercado externo. Uma produção que não é voltada para dentro. Tudo que se produz na colônia é para ser vendido na metrópole, que é uma das bases do mercantilismo. E para estimular, ou melhor, para controlar melhor esse comércio interno, para evitá-lo, a mão de obra escrava. A mão de obra escrava ela vai fazer com que você não tenha salário, sem salário não tem circulação de capitais, sem circulação de capitais você vai ter muito mais dificuldade para gerar um comércio interno. Portanto, a escravidão atende essa lógica econômica. Tá? Muito que bem. Resultado. Nós temos que olhar agora as alternativas sobre o sentido da colonização. Cuidado, porque aqui eu fiz uma bobagem, essa alternativa E não existe, tá? Essa alternativa E aqui sobrou de alguma outra lista que eu tinha colocado aqui, eu fiz uma besteira enorme, portanto vamos esquecê-la. Então, são as outras alternativas que temos aqui. A. Permitiu o desenvolvimento de um extenso parque industrial. Amores da minha vida. Parque industrial em pleno século XVI, tem uns caras que são visionários, tudo bem? Indústria no Brasil no século XVI, sendo que a Revolução Industrial no XVIII na Inglaterra. Tem uns caras que são assim, de um precursor de empreendedor maravilhoso. Claro que isso não é verdade. B. Caracterizou-se pela presença de mão de obra assalariada. E aqui cuidado, porque você pode cair numa sacanagemzinha pesado. Sacanagem é feio, mas tem uma palavra aqui que costuma dar problema, que é a palavra assalariado. Assalariado, cuidado, que não significa sem salário. Ô Nicolás, mas tem o prefixo A é negação. Lindo do meu coração. Bife acebolado tem cebola. Bife acebolado tem cebola. Se o bife acebolado tem cebola, o trabalho assalariado também tem salário, certo? Trabalho assalariado é sinônimo de trabalho livre. Trabalho assalariado é sinônimo de trabalho livre, tudo bem? Portanto, essa alternativa está errada, tá? C. Esteve voltado principalmente para o mercado externo. Sim, conceito de agroexportação, bonitinho. D. Baseou-se na produção de manufaturas têxteis, de novo, Revolução Industrial, não, ou alimentares. Manufatura alimentar, inclusive, não faz o menor sentido, porque alimento não é manufaturado, é gênero básico, é gênero agrícola, tá? Garantiu a expansão da pequena propriedade, não, coração, latifúndio é grande propriedade. Alternativa certa, alternativa C de croquete de carne. Tudo bem? Esteve voltado para o mercado externo, que é a ideia de agroexportação. Beleza? Essa é a questão da FUVEST agora, desse último ano. Tá? Mais uma do Enem, porque esse aqui discute a questão da mão de obra. E a gente volta um pouquinho no que eu te falei, dos projetos que vão colocar em algum momento o indígena como elemento de discussão. Mas tem uma questão aqui, especificamente de mão de obra, que a gente acabou de discutir, que é a escolha pela mão de obra escrava. A escolha pela mão de obra escrava atende ao interesse econômico de tentar limitar o comércio interno. Vamos lá. O enunciado diz o seguinte: o texto explicita premissas da expansão marítima europeia, ultramarítima portuguesa, na verdade, para justificar. O que ele está justificando? E aí, estou ampliando para você ler mais fácil comigo, diz o seguinte: porque todos nós confessamos não se poder viver sem alguns escravos. Olha só o que eu estou justificando. Acabou a questão. Estou justificando a escravidão.
Estou justificando a escravidão. Tudo bem? Passando pano, aquele momento do pica-pau passando pano, certo? Para a escravidão. Que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter de adquirir escravos, justamente por meio que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e as casas de meninos. Ou seja, ele está falando a respeito da escravidão. Ele está falando a respeito da escravidão. E aí, acho que a questão ficou muito tranquila, porque só tem que tomar cuidado aqui com o enunciado, tá? Ele quer saber a justificativa que o texto está usando. Alternativa A é historicamente verdade? Sim, de fato, havia o objetivo de propagar o ideário cristão. Mas não é isso que o texto está falando. O texto não fala de propagação do ideário cristão. O texto está falando de escravidão. B, valorização do trabalho braçal. O trabalho braçal não é sinônimo de trabalho escravo, tá? Você pode ter trabalho braçal livre, tudo bem? Isso não é verdade. C, adoção do cativeiro na colônia. Real. Cativeiro, escravidão, bonitinho. Alternativa certa, C de coxinha com catupiry. D, adesão do asceticismo contemplativo. Jesus de bicicleta, não tem nada a ver. E, alfabetização dos indígenas nas missões. Cuidado de novo. A e a E tem o mesmo problema. Tanto a quanto a E falam de coisas historicamente reais, porém que o texto não fala. Portanto, não pode ser. Alternativa E. Tá? Alternativa certa, alternativa D. Só por desencargo de consciência, deixa só, se o tablet me deixar mudar de cor, a gente vai fazer isso. Deixa só fazer um brevíssimo disclaimer aqui a respeito de escravidão no Brasil, porque esse é um ponto que costuma cair na própria FUVEST. Ó. Quando a gente fala de escravidão no Brasil, é muito importante que você lembre do seguinte. No caso do Brasil, houve o predomínio da escravidão africana em relação à escravidão indígena. Repare que eu disse predomínio, eu não disse que houve só um ou só o outro. Houve no Brasil predomínio da escravidão africana. Isso está relacionado a duas coisas. Primeira coisa, ao lucro que o tráfico de escravos vai gerar. Lucro do tráfico. É muito mais vantajoso para Portugal comercializar o africano do que simplesmente, com todo respeito à palavra, caçar os nativos. E segundo, por conta da proteção jesuíta, entre aspas, a proteção, obviamente, jesuíta aos nativos. Por quê? Porque para o nativo ser levado para as missões, ele não pode ser utilizado como mão de obra. Lembra que eu te falei que esses dois projetos vão se chocar? É aí que os jesuítas vão trazer a hashtag tira a mão do meu índio, certo? Era essa hashtag que saiu no perfil @jesuítas_oficial. Obviamente, eu estou tirando o sarro de você, tudo bem? Então, quando a gente fala de mão de obra indígena, tem essa questão dos jesuítas terem protegido o nativo. E essa proteção está relacionada ao trabalho nas missões. Beleza? Só mais uminha, para a gente não deixar de fazer uma questãozinha escrita. Olha só, segunda fase da Unicamp 2021, ele pergunta o seguinte. Vamos para o enunciado primeiro. A partir da leitura do texto, seus conhecimentos. A. Cite e explique. Vou grifar até de uma outra cor, ó. Cite e explique uma função de uma das instituições citadas no texto, que contribuía para a manutenção da unidade de diferentes colônias do Império Marítimo Português. B. Explique duas razões pelas quais a existência de quilombos no período colonial problematiza a noção de integridade do Império Português. Vamos lá. Por que eu grifei de outra cor aqui o cite e o explique?
Porque às vezes você fica na dúvida de quantas partes tem que ter a sua resposta. E aqui você tem dois verbos de comando. Dois verbos de comando, duas partes na resposta. Uma para citar e uma para explicar. E ele quer uma função. Ele quer uma função de uma das instituições citadas no texto. Tá? Na letra B, ele pede para explicar duas razões que a existência de quilombos problematiza a ideia de unidade no Império Colonial Português. Vamos para o texto? Vamos! Em estudo amplamente divulgado pela historiografia brasileira, luso-brasileira, o historiador Charles Boxer afirmou: entre as instituições características do Império Marítimo Português e que ajudaram a manter unidas as suas diferentes colônias, contavam-se o Senado da Câmara, pera aí que agora eu vou grifar de amarelo, o Senado, opa, bem filho, Senado da Câmara, as Irmandades de Caridade e as Confrarias Laicas. Por que eu grifei essas três? Porque você morre de vontade, quando você fala de administração colonial, de falar de capitania hereditária ou de falar de governo geral. Só que aí a gente esbarra no enunciado. O que o enunciado pediu? O enunciado pediu uma instituição citada no texto. As Irmandades de Caridade estão ligadas à questão religiosa e à unidade religiosa na colônia. Legal, assim como as confrarias laicas. Porém, o ponto aí era o Senado da Câmara, porque você nunca ouviu falar de Senado da Câmara. O que você sempre ouviu falar, e é a mesma coisa, e aí estava a sacada da questão, são as chamadas câmaras municipais. As câmaras municipais que eram basicamente o poder local, ou seja, aquelas que estavam nas cidades, elas eram responsáveis basicamente por ou a questão das obras públicas, afinal de contas, elas cuidavam das cidades, eram responsáveis diretas pela cobrança de tributos e impostos. Depois esse dinheiro era repassado para o donatário, que passava para o do provedor mor, que levava para o governo geral, e aí você entende por que o dinheiro nunca chegava de fato em Portugal. E eram responsáveis também pela questão do comércio. Por que eram responsáveis pela questão do comércio? Porque essas cidades ficavam no litoral. E no litoral você tem os portos, portanto cabia às câmaras municipais essa questão comercial. E aí vem um ponto importantíssimo. Essas câmaras acabavam tendo um poder absurdo, porque elas eram de fato aquelas que tinham contato com as pessoas. É por isso, e isso não está na questão, só que estou te contando porque é importante, que você tem nas câmaras municipais a presença dos homens bons. Para você fazer parte das câmaras municipais, você não podia ser qualquer um, porque esse cara tinha um poder muito acima do que na verdade deveria. Ele era para ser só o poder local, mas na prática era o que estava mais próximo das pessoas. Para você fazer parte dessa categoria de homens bons, você precisava, bom, primeiro ser homem, certo? Primeiro, e depois ser bom. O que se imaginava de uma pessoa como boa? O homem tinha que ser branco, tinha que ser católico de nascimento e nunca ter trabalhado. Nunca ter trabalhado. Deitado eternamente em berço esplêndido. Nicolás, por que é isso? Tinha que ser branco porque não podia ser mestiço. Certo? Não podia ser mestiço, não podia ser negro, não podia ser indígena. Tá? Então, por isso, a questão do ser branco. O tablet deu uma trollada aqui, mas já volta para o lugar certo. Tinha que ser católico pelo fato de você não poder dar cargos para aqueles que fugiam da Inquisição na Europa. Tá? Judeu, islâmico, certo? Protestantes. Tinha e nunca podia ter trabalhado porque tem toda aquela coisa de desvalorização do trabalho. A desvalorização do trabalho faz com que o trabalho seja visto como coisa de seres inferiores. E na prática, isso restringia a elite portuguesa. Foi a forma como Portugal encontrou de dizer, para participar das câmaras municipais, para ser um homem bom, você precisa fazer parte da elite portuguesa. Tá? Ele não voltou, então vou fazer o seguinte, só para facilitar a sua vida, vou levar e vou escrever de novo no lugar certo. Ó, tirar daqui, que tá feio. Agora vamos de novo. Quem era homem bom eram homens brancos,
católicos de nascimento e que nunca tenham trabalhado. E aí que eu brinquei do deitado eternamente em berço esplêndido, porque é uma quase piada pronta, né? O primeiro cara com poder no Brasil não podia ter trabalhado. Isso é sensacional. É daquelas coisas que só o Brasil faz por você, tá? No item B, ele trata de uma coisa que é bastante interessante na colonização, que é a questão dos quilombos. E ele pergunta por que o quilombo problematiza a ideia de unidade no território, no Império Colonial Português. O que acontece com o quilombo? O quilombo, ele é basicamente formado por fugitivos. Fugitivos das fazendas, geralmente africanos, mas você tem também a presença de outras figuras. Você tem indígenas, você tem até mesmo algumas pessoas brancas que se misturaram lá. Então, quando a gente fala de quilombo, a gente fala de fugitivos. Se são fugitivos, eles contestam a ordem colonial. Eles estão lá porque estão... Adoro quando o tablet faz isso. Eles estão lá porque eles estão saindo das garras de Portugal. Eles estão se afastando do sistema colonizador como um todo. Então, por isso que esses caras, eles estão à margem da colonização, o que começa a desafiar a autoridade portuguesa. Segundo ponto, o quilombo ele é autossuficiente. E se é autossuficiente, ele questiona a lógica da colonização agroexportadora. Você tem uma produção voltada para o mercado interno, tá? Na verdade, para a subsistência, não é nem mercado interno, a própria subsistência, embora havia a questão de trocas. E o quilombo, ao mesmo tempo, ele apresenta uma resistência cultural, porque nos quilombos não se pratica o catolicismo. Nos quilombos se reproduzem as relações africanas. E se reproduzem as relações africanas, você está questionando toda a lógica catequizadora da colonização. Portanto, mais uma vez, você está desafiando a ordem, certo? De essa unidade de colonização que parecia tão forte dentro de Portugal e no caso do Brasil. Aí você vai pegar duas dessas e você vai explicar, certo? A ideia de fugitivo como a resistência ao sistema, a ideia de autossuficiente, a resistência ao modelo econômico e a resistência cultural, como a resistência à lógica religiosa que estava por trás da colonização. Você vai pegar dois. Nicolás, mas eu sei três. Azar o seu. Ele te pediu dois. Você vai colocar dois. E com isso a gente fechou essa questão. Certo? Semana que vem a gente volta para falar mais um pouquinho de colonização. Semana que vem vamos falar um pouquinho de administração colonial e formação territorial, fechando esse primeiro bloquinho de colonização portuguesa no Brasil. Semana que vem, então, eu te encontro para resolver mais questãozinhas. Beijos, tchau, tchau. Até semana que vem.